Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com a Alessandra Machado. Tudo bem, Alessandra? Seja muito bem-vinda. Olá, meu querido, tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar com vocês, não só com você, mas com todos que estão ali nos acompanhando. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em trazer seu amplo conhecimento no tema que iremos abordar hoje. E a Alessandra, né, ela é psicóloga, ela é pedagoga, especialista em neurociência aplicada à educação, e ela é coautora do livro Cérebro e Afetividade, potencializando uma aprendizagem significativa. Então, por aqui já deu para ter uma ideia aí, né, do tema que a gente vai abordar. Está relacionado à educação e à neurociência, né, são as linhas de estudo aí da Alessandra. Ela publicou recentemente, então, na edição 111 da Revista Sofia, um artigo. Revista Sofia, que é uma publicação bimestral da Editora Teosófica, já tem mais de 20 anos essa publicação, mais de 100 exemplares, e você pode adquirir edições avulsas pelo site da Editora Teosófica, na banca próximo a você, e também pode realizar a assinatura, recebendo na sua casa a cada 2 meses uma nova edição, assinatura física ou também assinatura digital. Aí tem acesso a todas as mais de 100 exemplares na tela do seu dispositivo móvel, né? Ou do computador, do seu tablet, smartphone, e assim por diante. Também é possível realizar as duas modalidades de assinatura com um desconto muito especial. Então, o título do artigo da Alessandra é Cérebro e Emoções, o poder da afetividade no processo de aprendizagem. Alessandra, a gente estava conversando antes, né? Antes da gravação aqui. Sim. Eu também atuo em sala de aula, e o quanto é desafiador a questão de estar em sala de aula. Eu não sei se você tem essa percepção, eu tive, né, porque durante a pandemia eu estava em sala de aula, mas ali naquela modalidade à distância, né, e quando eu voltei para a sala de aula, eu senti que o mundo mudou, né, eu sinto muito isso. Eu dou aula há quase 20 anos, e eu sinto isso, assim, que o perfil dos alunos de quando eu comecei a dar aula, lá em 2008, era e hoje, principalmente pós-pandemia, parece que isso se intensificou, é bem diferente. Claro que algumas características permanecem, mas é bem diferente. E o educador tem um desafio gigante aí pela frente. E como que essa questão da afetividade pode ser um diferencial, Alessandro? Então, é muito importante que a gente diga, né, o quanto a afetividade ela não está longe do processo de cognição. Então, até para fazer um parênteses, né, quando você falou um pouquinho da minha formação, eu queria acrescentar algumas coisas, porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar também, muitos educadores também. Então, meu primeiro contato, né, com alunos foi ali, eu já tenho 30 anos em sala de aula, né, que eu comecei muitos anos atrás. Então, com a pedagogia, eu comecei a dar aulas, e vendo ali o dia a dia dos alunos, isso há muito tempo atrás, a gente já percebia o quanto as emoções interferiam no processo de aprendizagem. E aí foi quando, né, eu procurei ali a minha formação em psicologia. E foi muito bom, porque mesmo não atuando na escola naquele momento, né, na área clínica, mas esse olhar diferenciado faz com que a gente entenda, por exemplo, os processos emocionais, o quanto eles podem entrar em ebulição, que a gente fala, né, e o quanto eles podem interferir nessa aprendizagem. O quanto também, quando a gente gosta muito, seja do professor, da forma que está sendo conduzida, essa aprendizagem ela fica muito mais significativa. Então, durante esse processo também, e aí sim eu fui atuar na clínica, né, eu comecei também esse olhar pela neurociência, que não tem como a gente não se apaixonar e não tem como a gente dizer que é algo distante de nós, né, porque a neurociência, décadas passadas, por exemplo, 70, 80, ainda era uma ciência vista como algo distante da educação. Quando a gente chega ali na década de 90, a gente tem uma década importante, que a gente fala que é a década do cérebro. Por quê? Porque a gente consegue entender esse cérebro em funcionamento, a partir de estudos feitos com ressonância magnética funcional, tomografia computadorizada, PET scan, a gente consegue ver esse cérebro em tempo real em funcionamento. E aí o que começou a acontecer?
muitos estudos na área da educação, fazendo essa ponte, essa interseção da neurociência com a educação e com a psicologia. Então, por isso a gente consegue hoje falar sobre as emoções, falar dos estímulos de qualidade, o quanto eles são importantes nesse processo, falar o quanto também, né, a presença desse educador transformando esse ambiente da sala de aula é importante, porque nós estamos falando de um sujeito único, né, de um sujeito que a gente chama cerebral único. Então, por mais que nós tenhamos vários alunos numa sala de aula, hoje a gente já sabe, por esses conhecimentos, que cada um poderá ter uma forma diferente de aprender. Então, a gente já não diz que os alunos não possam aprender por algum motivo. Isso independente de qualquer coisa, de um diagnóstico, seja ele qual for. A gente já diz que todos os alunos têm sim capacidade de aprender, mas para isso eu preciso ter formas diferentes de ensinar. Então, a neurociência ela traz essa compreensão de que nós somos capazes, que nós temos habilidades, potencialidades e, claro, está inserido nesse contexto também as nossas emoções, né? Porque existe uma área cerebral específica também para isso, né? Que é o sistema límbico. Acho que é muito importante a gente falar alguns desses detalhes, porque também instiga, né, quem está nos ouvindo a pesquisar, a saber mais, porque, como eu disse, a neurociência não é algo distante de nós, pessoal. No momento que a gente lida com o ser humano, que a gente lida com outras pessoas, a gente está falando do cérebro humano, né? Está falando desse componente de cognição, de afetividade. Então, vejam que interessante, né? Eu sempre digo que a nossa arquitetura cerebral ela é maravilhosa, ela é perfeita, porque nessa mesma área, né, da afetividade, nós temos ali as nossas memórias. Então, não é à toa, né, que nós falamos que as nossas memórias, elas sempre vêm carregadas de muita emoção. Claro, sejam elas boas ou ruins. Então, transferindo isso para o processo de aprendizagem, para a sala de aula, a gente entende que realmente a aprendizagem, ele é um processo, é uma via de mão dupla, ele precisa ter, né, essa interação, esse sentido e significado, para que o meu cérebro, para que o meu corpo, ele entenda que é algo funcional e que é algo muito bom, que eu posso levar para além dos muros da escola. Acho que o grande desafio, né, como você traz na época da pandemia, foi justamente esse distanciamento, porque a gente precisa muito do contato, da interação, do olho no olho, né, de sentir essa presença dentro da sala de aula, de estar ali compartilhando conhecimento, participando, e foi um momento onde nós tivemos esse distanciamento momentâneo, mas a gente precisava passar pela tela também essa afetividade. Então, olha o compromisso, né, desse educador e o comprometimento também desses alunos, dessa família, porque nessa época também as famílias começaram a entender mais sobre o processo de aprendizagem, porque vivenciaram muitas coisas estando em casa. Então, quando a gente traz, né, nesse artigo várias situações, várias dicas importantes, é justamente falando sobre isso, né, que se eu me emociono de uma forma positiva com algo que eu estou aprendendo, que eu estou compartilhando, e ao contrário também, se o educando ele está aprendendo nessa mesma linha, então a aprendizagem ela fica muito mais consistente, a gente consegue ter uma memória de longo prazo muito mais fortalecida, e na hora de evocar essa memória, as coisas ficam também muito mais simples, né? Não quer dizer que a gente não tem ali um caminho que a gente precisa percorrer, porque cada um vai ter um jeito diferente de interpretar essas emoções. Mas entender que elas fazem parte do processo educacional já é um grande passo, né? Assim a gente acredita, quem é da área e todos os educadores também que têm acesso a essa informação. Estava pensando, né, que também a comunidade, né, necessita saber como é que funciona como é que funcionam esses processos, porque todos, em algum momento, são educadores, né, os pais, os tios também, eles estão envolvidos nesse processo de educação, né, o professor, ele está ali ele faz parte de uma etapa, né, da escolarização, né, mas se você não tem o apoio da comunidade, é muito difícil, né, realizar esse trabalho, praticamente impossível, na verdade, o professor realizar isso sozinho, né, existem ali um monte de agentes, né, de atores que estão direta ou indiretamente acabam sendo envolvidos. Uma coisa que eu penso bastante, Alessandra, assim, refletindo, né, a sala de aula, isso, claro, faz parte ali eu trabalho com metodologias ativas, né, de aprendizado, se fala bastante disso, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é você sentir isso na prática, na vivência, né? Que o papel do educador, ele, de fato, ele é, hoje, com esses conhecimentos, né, da neurociência,
ele criar um ambiente. Eu penso muito nisso em sala de aula. Assim. Você tem que criar um ambiente, uma atmosfera propícia para o aprendizado. Porque, de fato, o aprendiz ali, né, ele já traz uma bagagem, né, não são como se imaginava antigamente, né, folhas em branco, né, então ele traz toda uma vivência, ele traz uma série de características e jeitos de aprender, né, cada um tem um jeito de aprender diferente, e o professor está ali com 20, 30 alunos, tendo que administrar todas essas peculiaridades, todas essas diferenças em um período, né, de 4, 5 horas ali, que é o que ele tem de limite. Então, eu penso, né, que cada vez mais tem que criar esse ambiente, essa atmosfera, para que o aprendizado ocorra, e claro, né, com ferramentas, com recursos, com informações, com material didático, obviamente, né, faz parte também. Não sei o que você pensa a respeito. Perfeito, perfeito. E quando a gente entende esses conhecimentos e traz para a sala de aula, é justamente o que você está falando. O educador, ele vai oportunizar essa aprendizagem. Ele vai ser um facilitador nessa aprendizagem. Mas essa aprendizagem, ela não acontece só de maneira formal, acadêmica. Né? Essa aprendizagem, ela também acontece de maneira informal. Então, o nosso contato com o outro, as nossas interações, as nossas relações familiares, isso tudo está construindo essa bagagem desse ser que a gente chama de biopsicossocial. E quando a gente está ali, né, no processo de sala de aula, eu sempre digo que a gente sabe que tem ali, né, um número, muitas vezes, maior de alunos, né, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, mas algumas dicas, algumas estratégias, algumas ferramentas ajudam bastante, como, por exemplo, oportunizar essa aprendizagem de maneiras diferentes. E aí entra a questão também das metodologias ativas. Então, a gente hoje sabe que existem estilos de aprendizagem diferentes, né, sejam eles auditivos, visuais, sinestésicos, cada um pode aprender por um canal diferente, que a gente fala, ou por vários canais diferentes. Então, o que isso traz na vida real? Digamos assim, sair um pouco da teoria para entender na prática. É dizer que eu posso oportunizar um conteúdo, compartilhar um conteúdo de formas diferentes. Então, utilizando vídeo, utilizando um livro, utilizando uma saída de campo. Isso são exemplos, tá, que a gente está dando aqui para mostrar que a neurociência ela pode sim fazer parte da sala de aula. Utilizar vários recursos, porque aí nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente está atingindo todos esses cérebros de maneiras diferentes, mas que eles possam não só receber a sensação que vem do meio externo, mas na hora que é capturado pelas vias sensoriais, ele transformar numa percepção. E aí, quando essa percepção ela é aguçada, o que está acontecendo ali também? Toda essa bagagem de conhecimento que ele também já traz, porque a gente entende que cada um já tem a sua bagagem de conhecimento, mas o conhecimento que ele recebe vai sendo ali moldado, né? Moldado de uma forma que ele consiga compilar essas informações e trazer para o dia a dia. Então, vejam o quanto é importante o processo de aprendizagem, né? E quando você fala, né, da parceria, a gente sempre fala isso também, a parceria família-escola, ela precisa acontecer, precisa ter uma credibilidade, né? Precisa ter uma confiança, para que a gente possa realmente, enquanto educadores, ajudar a transformar, né? Ajudar nessa transformação, mas não é só o educador sozinho. Então, precisa da parceria com a família, quando há terapeutas envolvidos também no processo, porque atualmente a gente tem muitos diagnósticos também, né, recebendo muitos diagnósticos dos alunos, então a gente precisa fazer essa parceria com os terapeutas, e eu sempre digo, até para fazer um parênteses aqui, que qualquer que seja o diagnóstico, ele não é um ponto final na vida de ninguém. Né? Quando a gente entende esse cérebro na sua totalidade, na sua potência, a gente entende que um diagnóstico ele vai ser um ponto de partida para uma nova estratégia. Então, por isso que a gente fala que todos são capazes de aprender. O que vai mudar são as formas de aprender. Então, mesmo tendo um diagnóstico ou não tendo um diagnóstico, o papel, né, da escola, do educador, é sempre fazer essa ponte com a família, com quem estiver fazendo ali toda a assistência também, para entender a rota de aprendizagem desse aluno. Porque o que vai mudar diante de um transtorno, por exemplo, e as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, é a rota de aprendizagem, né? É a estratégia que eu preciso conseguir naquele momento para que esse sujeito se sinta realmente incluído e ele possa mostrar suas potencialidades. E as emoções estão envolvidas também nesse processo. Né? É muito bom quando a gente diz assim, nossa, é isso então, eu consegui aprender, eu consegui fazer uma ponte com algo que eu vou usar também para a minha vida. Isso faz toda a diferença. Então, a aprendizagem, ela precisa, para o nosso cérebro, para o nosso corpo, fazer sentido, ter significado e, principalmente, memórias boas afetivas. Né? Lembrando que todo esse caminho não acontece de uma hora para outra, é uma construção.
tá? Mas é muito bom que a gente entenda essa construção também, porque pensando aí na criança, no adolescente, nós estamos também formando pessoas, né? Ajudando nesse amadurecimento cerebral. Então, olha que papel importante nós temos enquanto educadores. E para os pais também, né? Entender que o diálogo, que falar sempre ali sobre tudo o que está acontecendo de uma forma muito mais assertiva, sem comunicação violenta, isso ajuda também nesse processo, né? Porque eu não preciso ter medo do meu pai, da minha mãe, do meu educador. Eu preciso ter ali um canal, né, afetuoso de respeito para entender que ele está conduzindo essa aprendizagem, conduzindo essa educação da melhor forma possível. Então, é isso que a gente traz também, né? Uma reflexão sobre como eu devo prosseguir, porque a gente sabe que educar é uma tarefa que não é tão simples assim, porque a gente precisa ter um olhar diferente para o outro, e principalmente um olhar sem julgamento. E mais do que isso, entender como o outro funciona. Então, vejam, são tantas situações, mas é possível fazer, né? Quando a gente ali entende o nosso papel tão importante na vida dessas pessoas. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Alessandra Machado sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 111, Cérebro e Emoções, o poder da afetividade no processo de aprendizagem. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Alessandra Machado sobre um artigo que ela publicou recentemente na revista Sofia, número 111, Cérebro e Emoções, o poder da afetividade no processo de aprendizagem. Alessandra, a gente estava falando, né, no intervalo, as diferenças, né, de quem trabalha, o professor, né, que trabalha com adultos, trabalha com crianças, né, eu disse que aqui em casa a gente compartilha as duas realidades, que a minha noiva Vanessa, ela é pedagoga e professora do 3º ano, e eu atuo com adolescentes ali do ensino médio, né, no ensino profissionalizante. Então, são duas realidades, né, cada um tem sua realidade, os problemas essenciais são parecidos, mas a reação dos alunos são diferentes, né, digo, os alunos dela, dependendo como falar com eles, eles choram, né, os meus ao menos não choram, mas os meus às vezes são agressivos, enfim. Então, são questões diferentes. Como é que funciona nessa visão da neurociência, né, ou melhor, no arcabouço, né, de informações que a neurociência traz para o educador, como que esse amadurecimento, né, como que ele funciona e como que o professor pode analisar e trabalhar o aprendizado em cada etapa da escola? Perfeito. É um tema, assim, muito importante até para a gente estar abordando, até para entender essas emoções, essa cognição. Então, o que a gente precisa entender sobre esse amadurecimento? Muito se fala sobre a questão da idade, né, questão cronológica. Mas dentro dessa questão cronológica, em cada fase, em cada etapa, também está acontecendo um amadurecimento cerebral. Principalmente de uma área que a gente fala que é de extrema importância, que é o nosso córtex pré-frontal, que fica aqui, ó, atrás da nossa testa. Por que essa área é tão importante, né? E como é que acontece esse amadurecimento? Primeiro, assim que a gente nasce, a gente está sendo ali, né, o tempo todo recebendo estímulos do meio externo, e esses estímulos, eles também estão fazendo parte desse desenvolvimento, dessa formação. Mas uma coisa importante é que o nosso cérebro, né, anatomicamente falando, ele tem ali todas as partes, todas as suas funcionalidades, mas ele vai amadurecendo a partir de experiências. Então, vejam que interessante, a partir de estímulos recebidos e como esses estímulos são processados. Então, sempre ele amadurece, que a gente fala de trás para frente. Então, primeiro, as questões sensoriais, a questão relacionada à fala, a visão, né, a questão do ritmo, do som, e, por último, esse amadurecimento desse córtex pré-frontal, que não quer dizer que ele já não esteja ali recebendo informações, mas ele amadurece do início da nossa fase da infância até o final da adolescência e início da fase adulta. E isso faz toda a diferença para muitas coisas que a gente olha em relação à reação, a estímulos, reatividade, respostas. Por quê? Essa área do nosso cérebro, ela é responsável justamente pela tomada de decisão.
pelo amadurecimento, pelo sim e pelo não, por mudar de rota com muito mais tranquilidade, entender que eu não consigo resolver as coisas de uma forma, então eu tenho outros caminhos. Então, vejam, se essa área está amadurecendo do início da infância até o final da adolescência, significa que quanto mais eu tiver estímulos de qualidade, cuidadores que sejam favoráveis nesse desenvolvimento, quanto mais diálogo eu tiver, quanto mais explicações eu tiver, quanto mais experiências que sejam emocionalmente boas eu tiver, essa área, quando ela estiver totalmente amadurecida, ela vai trazer como resposta aquilo que nós chamamos de um comportamento muito mais organizado e muito mais saudável. Então, por que que muitas vezes, né, as pessoas falam assim, mas na infância, por exemplo, a criança ou chora por qualquer coisa, ou toda hora está brigando com um colega, e vai lá um adulto e intervém, daqui a pouco eles são amigos de novo, justamente porque ele ainda está sabendo como gerenciar essas emoções, mas na prática ele ainda não consegue gerenciar sozinho. Então, ele precisa de um adulto que faça essa intervenção. Por que é muito importante, na hora da intervenção, a gente explicar o que está acontecendo e não simplesmente dizer tem que ser dessa forma e pronto? Porque se você fala isso ou age dessa forma, você não contribui para esse amadurecimento, e aí quando ele estiver numa outra situação, ao invés dele pensar sobre aquilo, procurar uma outra rota, como nós dissemos, né, que é a flexibilidade de cognição, de entender que se não dá por um caminho, eu consigo por outro, ele simplesmente vai também apresentar o mesmo comportamento, de estacionar, né, aquilo que nós chamamos de uma atitude. Então, ele vai dizer que é assim e pronto, porque é dessa forma que ele está aprendendo. Quando a gente chega ali no período da adolescência, pensando que essa área ela vai amadurecendo dia após dia, mas isso não quer dizer, fazendo um parênteses aqui, que nós vamos liberar de forma pronta para as crianças ou para os adolescentes, tudo muito pronto, tudo muito entregue, para que ele não venha raciocinar sobre aquilo. É aí que está a diferença. Então, entender que ele está amadurecendo é uma coisa. Entender que também ele precisa de limites, de regras, porque é isso que vai conduzir esse amadurecimento, é que faz a diferença. Mas quando a gente fala de limites e regras, não quer dizer que eu preciso agir de forma autoritária, mas eu posso me colocar enquanto uma autoridade da relação, que é diferente também, tá? Então, durante esse amadurecimento, a gente tem ali fases na infância que, claro, né, vão ser muito diferentes da adolescência, mas uma coisa eles têm em comum, a questão de estar ainda se regulando emocionalmente. Então, de repente, a criança que numa situação ela vai chorar ou ela vai fazer algum tipo de birra, o adolescente vai agir de uma forma mais reativa e às vezes mais agressiva. Então, a gente precisa entender quais são esses momentos, agir sempre com intervenção, como eu disse, a gente não oportunizar, né, o aprendizado ou oportunizar essa questão da educação. Não quer dizer ser liberal demais, mas também não quer dizer que eu tenha que dar limites, limitando a pessoa. Eu preciso dar limites que eu venha ajudar nessa regulação. Por isso que a gente fala que educar é uma tarefa, né, dia após dia, e que compreende vários valores também. Então, vejam, se esse cérebro está amadurecendo, hoje, né, com vários estudos, não só da neurociência, da psicologia, mas do desenvolvimento humano, a gente já tem até uma idade que a gente fala que nesse período essa área já está amadurecida e por isso a gente tem ali um fator, né, que a gente pode dizer que a fase adulta chegou, que não seria nem mais os 21 anos, seria em torno de 22, 23 anos. Não significa também que eu não possa ter responsabilidades sendo implementadas desde a infância até a adolescência, mas significa que, em alguns momentos, eu vou ter que retomar aquilo que eu já ensinei, aquilo que eu falei, porque isso precisa ficar consolidado. E o que seria consolidado, né? Os nossos neurônios, eles vão captando também essas informações. Então, neurônios são células muito importantes que fazem parte do nosso sistema nervoso. Então, à medida que você vai ensinando algo, seja comportamental, emocional, relacional, né, adaptativo, e ensina com muito mais frequência, essas informações vão se consolidando e elas vão sendo transportadas até a minha memória de longo prazo. Então, quando a gente fala desse amadurecimento, né, dessa área tão importante, ele traz para todos nós também uma visão de um tripé muito importante, que é a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório e a nossa memória operacional ou memória de trabalho. O que isso quer dizer na prática, pessoal? Que durante a infância e adolescência,
Muitas vezes a criança não sabe flexibilizar alguma coisa ou não sabe entender que existem outros caminhos porque ela está nesse amadurecimento. Porém, o adulto da relação precisa conduzir de fora para dentro, né, oportunizar esse estímulo para que internamente ela possa processar, e aí entram as emoções novamente junto com a nossa memória para guardar esse tipo de informação, para que depois ela possa trazer à tona no momento que ela precisa utilizar. Seja um momento de aprendizagem, seja um momento de conflito, seja um momento de resolução de problemas, porque essa área também está responsável por isso, né? O trazer à tona o como eu resolvo esse problema. E o que a gente tem visto ultimamente, né, principalmente após o período pandêmico, muitas mudanças foram sendo feitas, principalmente nessa área do amadurecimento. Mas agora a gente tem, por exemplo, né, alguns jovens que no período da pandemia estavam ali com 18 anos, né, com 19 anos, hoje já estão o quê? Na fase adulta. Então, eles tiveram ali o que a gente chama de uma lacuna nesse desenvolvimento, nesse amadurecimento, mas que não quer dizer que eu não possa fazer uma intervenção e ajudar nessa lacuna, porque o nosso cérebro é plástico, então nós temos a neuroplasticidade ao nosso favor. O que não significa que eu vou retomar nesse amadurecimento, porque lembram, ele tem uma parte, né, de uma idade para acontecer. Mas o que também nós temos ao nosso favor, que é a neuroplasticidade, faz com que na fase adulta e no envelhecimento também, a gente possa ressignificar aquilo que não está dando certo. Então, por exemplo, aquela frase que muitas pessoas utilizam, né? Ah, eu sou assim, não consigo mudar, você sempre assim. Isso é uma frase que a gente diz que não tem mais fundamento, porque a gente entende que o nosso cérebro ele é plástico. O que cabe a nós é utilizar essa neuroplasticidade. E muitas vezes na fase adulta, qual é a diferença, né, da fase adulta para a infância e adolescência? Porque na infância e adolescência a gente recebe ainda esses estímulos e a gente vai reorganizando e vai amadurecendo. Na fase adulta, muitas vezes, pela questão da zona de conforto, porque você já tem ali o seu dia, né, muito organizado, a sua rotina, você acaba não se lançando para coisas novas. E aí, com isso, não é que você não tenha neuroplasticidade para aprender coisas novas, mas você não se dá, né, o direito de aprender essas coisas novas por achar que já chegou numa fase que nada mais acontece, que é um grande erro. Então, a gente tem a neuroplasticidade de aprendizagem, pessoal, a nosso favor durante todas as fases da nossa vida. Por isso que quando chega na fase do envelhecimento, né, por exemplo, a gente pode trabalhar com estimulação cognitiva com o idoso, porque a gente traz, né, e trabalha essa memória, essa cognição, essa emoção, para que ele venha ter uma qualidade de vida. Então, o que eu queria, assim, deixar, né, muito claro para todos vocês, que cada fase, né, do desenvolvimento humano vai ser uma fase diferente. Numa determinada fase, como infância e adolescência, a gente tem essa questão desse amadurecimento cerebral, que ela conta muito em relação às atitudes. Então, muitas atitudes que nós vamos presenciar, a gente vai entender que são atitudes ainda imaturas, mesmo na adolescência, né, e a adolescência principalmente, porque eles têm momentos que eles se olham como não sou mais criança, mas tem momentos que eles fazem atitudes que são infantis, né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas por quê? Porque esse comportamento, essa personalidade está sendo ainda moldada. E também tem o fator hormonal. Então, quando a gente chega no período da adolescência, além disso tudo, nós ainda temos os nossos hormônios ali em ebulição para que depois eles possam entrar num equilíbrio. Então, são vários fatores que eu acho que é importante a gente colocar. Não quer dizer que a gente não consiga ser um adulto, né, que faça uma intervenção de qualidade, mas para que eu seja um adulto favorável da relação, eu preciso entender um pouco também desse processo, né, que não é um processo biológico somente, mas é um processo neurocientífico, um processo psicológico, um processo que envolve o social, que envolve as emoções. Então, por isso é muito importante a gente falar sobre isso e entender na prática, né, como a gente pode atuar. Eu, particularmente, eu percebi no pós-pandemia que o foco de atenção dos adolescentes reduziu muito, assim. Então, nunca foi fácil, né? Você passar... Os conteúdos que eu trabalho são bem técnicos, né? Eu trabalho com tecnologia, linguagem de programação, computação gráfica. Então, são conteúdos bem robustos, mesmo para adultos aprenderem, né? Então, para adolescentes, eu sei que são conteúdos pesados. A gente tenta, né, usar métodos ali para parecer mais leve, né? Para ir em etapas. Mas eu noto que hoje é muito mais difícil você abordar a parte teórica, digamos, né? Porque simplesmente você não consegue segurar a atenção deles por mais de 15 minutos. Né? Nunca foi fácil.
mas eu noto bastante que dificultou, né? Então, talvez, justamente por essa lacuna aí do desenvolvimento deles que você comentou, ou mesmo mudança de uma geração diferente, né? Outras maneiras de aprendizado. E os desafios do professor a cada dia, como você disse, né? São novos, né? Tem gente que tem que estar sempre se reinventando. Que bom que a gente tem aí a neuroplasticidade do nosso cérebro para Exatamente. nos permitir essa reinvenção necessária. Alessandra, então, eu deixo suas considerações finais. O que você acha que faltou falar no programa de hoje? E também divulgação dos seus canais, como é que o pessoal entra em contato com você, como é que adquire seu livro, fique à vontade. Tá ótimo, obrigada. Olha, eu acho que é muito importante a gente encerrar, né, essa nossa conversa entendendo que não é um fechamento, mas que fique para vocês uma reflexão também. Porque quando a gente entende mais sobre o cérebro humano, sobre essa diversidade também que nós somos, o quanto nós entendemos que existem, né, sujeitos cerebrais únicos, mas que eles estão inseridos numa pluralidade, que é a sala de aula, inseridos numa pluralidade, que é uma sociedade, que é a família, a gente consegue também entender um pouquinho desse funcionamento e o quanto o nosso papel enquanto educador é tão importante nessas vidas. Então, eu digo aqui para todos os educadores, né, mesmo que você tenha ali muitos anos de sala de aula, que você entenda que a sua experiência ela é muito boa, ela conta muito, mas que você também possa se reinventar, para que você encontre prazer também nas suas aulas. E por mais que seja, de repente, né, 15 anos em sala de aula, 20 anos em sala de aula, entendam que para aquela turma, para aquele sujeito, é o primeiro ano dele com você. Então, que a gente possa deixar marcas positivas nesses cérebros, nessas memórias afetivas, que a gente possa sair todos os dias de uma aula e dizer, nossa, como foi bom, né? Valeu muito a pena, porque lá no final a gente está contribuindo para cada história de vida. E enquanto pais, né, que a gente possa entender que sim, a gente precisa ter muitas vezes, né, esse diálogo muito mais assertivo, que a gente sim precisa também conduzir essa educação de uma forma muito mais segura. Quanto mais segurança a gente tem ali nessa relação, muito mais o poder da afetividade. Então, que a gente possa entender que ser uma autoridade não significa precisar usar de uma comunicação violenta, muito pelo contrário. Então, também que a gente possa deixar marcas positivas, porque isso vai ajudar na nossa relação. E, assim, agradecer muito pelo convite, eu fiquei muito feliz, porque a revista é maravilhosa. Então, assim, quem ainda não tem ou ainda não adquiriu, né, como ele falou, a gente pode fazer também assinatura. Então, eu super recomendo, porque são artigos maravilhosos, eu fico muito grata de fazer parte, né, dessa equipe. E quero deixar também as minhas redes sociais, na verdade, o Instagram, né, que ele é totalmente profissional, então quem desejar também seguir vai ser muito bem-vindo, é @Alessandra Machado, Neuropsi, então são todos convidados também. E o livro que nós falamos, que é Cérebro e Afetividade, como potencializar uma aprendizagem significativa, que é da editora WAK. Essa editora vocês também podem seguir pelo Instagram, @WAK Editora, ou mesmo pelo meu Instagram, tem lá o link, então é fácil adquirir. E aqui a gente fala muito, né, explicando mais, claro que agora a gente fez assim um bate-papo, mas a gente explica muito mais, tanto no artigo da revista, tá, como também no livro, sobre essa questão das emoções, da cognição e estratégias diferenciadas que a gente pode fazer para ajudar a potencializar vidas e futuras gerações também. Então, muito obrigada pelo convite, de verdade. Você é uma pessoa muito atenciosa, né? Fora também dos bastidores, a gente foi ali trocando, foi muito legal. E que todos que estão assistindo possam ter se identificado de alguma forma e pensar assim, bom, eu preciso mudar, eu posso mudar, ou aonde eu preciso potencializar mais, não só a vida do outro, mas também a minha vida. Eu sempre digo que quando a gente conhece um pouco mais, né, sobre a nossa dinâmica enquanto pessoa, a gente adquire um autoconhecimento. E isso é de extrema importância. Entender que também nós, enquanto adultos, podemos mudar algumas rotas, e está tudo bem, né, mudar rotas para a gente melhorar. E esse autoconhecimento, claro, gera um autocuidado conosco e com quem está ao nosso redor. Então, cuidem-se também, né? Cuidem da saúde emocional, mental, falem mais sobre isso, peçam ajuda quando precisar, né? O professor, ele não precisa ser o detentor de todos os saberes, entender que ele vai dar conta de tudo. Se ele não estiver conseguindo em algum momento alguma outra estratégia, conversem com outro colega, busquem por ajuda, porque isso não faz mal nenhum, pelo contrário, só faz com que a gente tenha muito mais ali um network, que a gente chama, né? Uma assertividade nesse network para ajudar o nosso aluno e ajudar a si mesmo também. Tá bem?
Com certeza. Alessandra, gratidão pela sua partilha e parabéns pelo artigo, pelo livro e pelo trabalho que você realiza. Obrigada. Um beijo carinhoso a todos, tá? Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos, então, com a Alessandra Machado sobre um artigo de sua autoria publicado na Revista Sofia, número 111, Cérebro e Emoções, o poder da afetividade no processo de aprendizagem. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.